reunir aqui como igreja, né, louvar e adorar a Deus. Amém? Quero trazer hoje aqui uma mensagem breve de abertura para a gente já refletir e abrir aqui nosso culto de hoje e já poder, né, entrar nessa imersão aqui nesse momento com Deus. É uma mensagem, é uma palavra que me marcou muito há uns 4 anos atrás e desde então me marca até hoje essa palavra. Se trata de Colossenses 3, 23 e 24. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Que palavra, irmãos. Isso, como eu falei, quando eu ouvi de um amigo há 4 anos atrás, né, me marcou muito, porque muitas vezes a gente passa a vida, em tudo que a gente faz, seja no trabalho, relacionamentos, até mesmo na igreja, pensando em que os outros vão pensar, ou que o chefe também vai pensar, ou se há um reconhecimento aqui na terra ou não, né, do que a gente faz. E eu passei, e vou dizer que passo até hoje por vários momentos assim, que você para e reflete e pensa que às vezes as coisas não são justas ou você não é reconhecido da forma adequada. Mas essa mensagem me ajudou muito a poder refletir melhor, né, sobre para quem nós fazemos as coisas, né? E isso foi sensacional para mim, né? E abriu minha mente de uma forma que é difícil explicar até hoje. Então a gente está aqui, irmãos, para agradar ao Senhor, e não nenhum chefe terreno, né, ou alguém aqui na terra. Claro que não é também para desagradar também, né, falar mal ou fazer alguma coisa ali para o chefe ou para alguma pessoa por causa disso, né? Mas quando a gente para ali para pensar e fazer cada detalhe das nossas vidas, cada tarefa, por mais pequena ou grande que ela seja, e a gente para pensar que isso é para Deus, a gente está fazendo para o nosso Senhor. Desde a mais simples, uma tarefa cotidiana, que seja um lavar louça ali na casa, né, ou o serviço doméstico, ou trabalho mesmo da gente no dia a dia, ou um relacionamento, a nossa vida como pais, como marido, como esposa. Se tudo isso a gente pensar sempre que a gente estiver fazendo cada ação para o Senhor, isso muda tudo. Porque isso vai levar a gente a fazer as coisas com uma qualidade extrema, dedicação e amor, assim como Deus, né, é conosco. Então, independente se a gente vai ser reconhecido ou não, né, a gente não sabe o momento de Deus e pode ser que ao longo dos anos, no trabalho ou em qualquer lugar, a gente nem seja reconhecido muitas vezes, né, pelo que a gente faz. Mas, irmãos, nosso maior chefe aí, né, nosso maior líder, nosso rei é Deus. Então, Ele está vendo cada detalhe, cada ação nossa, né, tudo que a gente está fazendo aqui, Ele está vendo. E como falei, pode ser que talvez essa recompensa não venha aqui na terra, né, mas a gente sabe que se a gente fizer tudo para a honra e glória dele, não importa o que acontecer aqui, né, o nosso reconhecimento maior já nos foi dado, que é e de graça, né? Antes da gente nascer, a gente já teve esse reconhecimento sem a gente precisar fazer nada, que foi Cristo, né? Cristo veio para nos salvar, foi o maior reconhecimento, maior honra, né, que a gente pôde receber aí nas nossas vidas, que foi a nossa salvação. Então essa é a nossa herança, essa é a nossa recompensa, é o reino dos céus, irmãos. Então, quero que hoje a gente reflita sobre isso aqui, né, para que a gente não deixe nada no dia a dia que nos abalar, né, e que a gente saiba que a gente tem uma recompensa muito maior. Então, hoje que a gente já comece aqui, né, no momento de adoração, do culto, do louvor, que a gente já agora possa se entregar, né, de coração e alma aqui na adoração, no louvor. Hoje a gente vai ter aí um louvor bem especial aí com o coral, né, com as irmãs aí vão cantar.
E é isso, irmãos, para que a gente, em cada detalhe das nossas vidas, a gente faça com toda a honra, glória e amor possível para Deus. Amém? Então vamos orar, e eu já chamo as irmãs do coral para se ajeitando aqui nos fundos para a gente já começar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, essa noite tão especial. Que o Senhor possa usar cada um de nós aqui, cada um dos nossos irmãos e irmãs do louvor, do coral, Senhor, para te adorar, Senhor, para te louvar, que o Senhor receba aqui cada momento, Senhor, cada adoração, cada oração, Senhor, é para ti, para a tua honra e glória, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos direcionar no dia a dia, para que a gente sempre lembre disso, Senhor. Sempre faça tudo, cada detalhe das nossas vidas, cada mínima tarefa, Senhor, seja para a tua honra e glória. Que as coisas da terra não nos abalem, Senhor, que a gente sabe que a tua herança, Senhor, a tua herança nos espera, o teu reino nos espera, Senhor. E não há nada mais importante que isso, Senhor. Então, que o Senhor possa colocar isso nas nossas mentes, Senhor, nos dê sabedoria. Que o Senhor abençoe a palavra hoje através do pastor, que a gente possa ouvir aqui a sua palavra, Senhor, e que isso possa engrandecer nosso coração e nossa caminhada contigo, Senhor. Eu te peço assim, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão, o seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus. Das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna em mim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus. Das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de
somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, igreja. Saudamos todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir aos irmãos que puderem, que não estão com dores, que não estão com criança, puderem se colocar em pé. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos na Tua presença primeiramente te agradecer, ó Pai, te exaltar, ó Pai, te glorificar, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, Pai. E nessa noite queremos nos entregar diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Nós não estamos aqui atrás de bênçãos, nós não estamos aqui atrás de bens materiais, nós estamos aqui, ó Pai, para adorar ao Senhor pelo que o Senhor é, ó Pai, pelo que o Senhor já fez um dia lá naquela cruz por nós. Por isso nós somos gratos, somos um povo alegre, um povo agradecido, Pai. Nós oramos o nome do poder de Jesus. Amém. A graça e a paz seja com todos. Amém? Está um pouco alto o microfone, mas nós somos gratos por tudo que Deus tem feito. Eu não sei se eu já contei isso para alguém aqui na igreja, mas desde que eu cheguei na igreja eu tinha um sonho de ter um coral aqui na igreja e eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Amém. Eu acho que Deus tem muito para levantar ainda, mais pessoas para participar. E eu sou muito grato porque Deus tem abençoado essas mulheres, né? Tem alguns homens que também logo vão entrar na equipe aí, e que Deus possa abençoar, que a gente possa transformar em um coral abençoado e que faça a diferença na sociedade, né? Não só dentro da igreja, mas também levar para fora. Hoje estou num cenário meio diferente aqui, tocando violão. A alça estragou e aí a gente vai tocar, mas para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, porque mesmo com as coisas materiais não dando certo, a gente confia num Deus que é amor, num Deus que nos abençoa, num Deus que transforma o nosso ser. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de abrir, quem tiver com a Bíblia aí, abrir lá em 1 João, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 7 ao versículo 12. E essa passagem, ela tem transformado tanto o meu ser, que às vezes é difícil de expressar em palavras. Eu acho que só a gente lendo mesmo para a gente entender o tanto que Deus tem abençoado o nosso coração. Para quem não tem acompanhado a gente, o grupo dos jovens, a gente tem feito o nosso PGM voltado nas passagens bíblicas. Então a gente faz um estudo em cada capítulo ou cada verso e a gente tem sido muito abençoado. E essa semana a gente estava, nessas últimas 2 semanas, a gente leu João capítulo 1 e João capítulo 2. E eu fiquei na curiosidade de ler as cartas de João de novo. E durante essa semana eu li o João capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Há algo mais maravilhoso do que isso? Eu acho que não tem como a gente falar que ama sem demonstrar o amor. Então, antes de começar o nosso momento de louvor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e amasse o teu próximo. Dá um abraço, dá um oi, aquele abraço com alegria, aquele abraço com calor que nós estamos precisando nesse frio, mas demonstre para os visitantes também que ele é amado dentro dessa igreja. A nossa igreja é uma igreja que ama a Deus e ama o próximo. Sai do seu lugar, demonstre o carinho que você gostaria também de receber a cada dia mais dentro da igreja. Vamos adorar a Deus então, pessoal? Que alegria poder contar com um abraço, contar com amor e contar com essa demonstração de carinho que a gente tem aqui nessa igreja. Amém? Vamos começar cantando Quão Profundo é o Amor de Deus. Amém? Erga sua voz, declare: nada nos separará. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se deu.
nós derrama, o amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus por esse louvor. Vamos continuar declarando a bondade de Deus e o quanto nós nos alegramos diante disso. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declaramos: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guie, meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declaramos: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que alegria poder declarar essa canção. Que alegria poder confiar em um Deus que é fiel e que não nos deixa desamparados. E poder declarar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É o que nos motiva a continuar. Amém? Que durante esse momento de louvor nós possamos também trazer os nossos dízimos e ofertas, declarando também que somos fiéis a Deus, que cuida dos nossos corações, que cuida das nossas vidas e que tem nos amado de uma forma incomparável. Amém? Durante essa canção, uma canção que nós iremos cantar pela primeira vez aqui na nossa igreja, que Deus possa colocar no teu coração essa vontade de adorar, de incentivar e exaltar. A música diz que os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. E depois declara que tu és digno de tudo. Não há nada mais sobrenatural do que poder declarar que o nosso Senhor se fez carne, morreu para que os nossos pecados fossem purificados, fossem pagos por um alto preço, e nós podemos nos achegar e declarar que Ele é digno de tudo. Amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, e tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória.
ti, tua é a glória. Vamos declarar juntos em uma só voz, dia e noite, nossa adoração subirá. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Mais uma vez declaramos. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno, tu és digno de tudo. Somente as vozes declaram. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, ergam suas vozes, declarem: tu és digno. Tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por isso te exaltamos, Senhor. E te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos e te exaltamos e te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, declare mais uma vez: te exaltamos e te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Vamos declarar mais uma vez. Tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pai, nós queremos declarar que o Senhor é digno de tudo. E não como se a nós competesse alguma coisa, ou nós fôssemos donos de algo. Mas o Senhor é sim, Pai, dono de tudo. O Senhor criou tudo, o Senhor fez tudo para a Tua glória, Pai. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, nós queremos nos reverenciar diante de Ti, para reconhecer a Sua grandeza, Seu amor, a Sua grandeza em todos os detalhes, Pai. Pai, nós não somos merecedores da Tua graça, nós não somos merecedores de estarmos aqui diante da Tua casa, na Tua presença, mas nós fomos lavados pelo sangue do Teu Filho, Pai, e hoje nós podemos nos achegar, e por isso nós queremos declarar e reconhecer: Tu és digno de tudo, Pai. Essa é a nossa oração de coração quebrantado, disposto a ouvir a Tua palavra e exaltar o Teu santo nome, Pai. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, e que a nossa adoração, cada dia que passe, possa agradar mais o Seu coração. Nós oramos em nome e no poder de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Bom, irmãos, vamos a alguns avisos aqui antes de passar a palavra ao pastor, só para a gente lembrar a agenda da próxima semana. Então, primeiro, a gente tem o artesanato que vem acontecendo aí nas terças, né? Terças a 1h30 e quintas às 18h30. Então, todos estão convidados aí. O João está fazendo bagunça aqui na frente para variar, né? O comentário também sobre o artesanato é que, mesmo quem tiver interesse, ainda não tiver os materiais ali, pode vir, né, que já tem vários materiais, tem um estoque ali, então quem quiser fazer uma aula ali para já aprender, já entender como funciona, fica à vontade, né? Pode, no final do culto, aí já contatar aí as mulheres aí que... A Ana, isso... também convidar vocês para os pequenos grupos, que a gente tem 2 aí acontecendo, que é o do Rafa e do Thiago. Então, eles acontecem na quarta-feira, os 2 são na quarta-feira. Também, essa semana, no sábado, a gente vai ter aí o Femininas, né? Então, é um encontro aí das jovens aí da nossa igreja, né? Então, no sábado, às 4h30 da tarde. Então, todas estão convidadas. E o culto dos jovens, né, que vai ser depois, às 19h30. Então, o culto dos jovens aí no próximo sábado. E daí, claro, né, fechando o domingo, daí a EBD pela manhã, às 9h30, 9h30, isso aí. E daí o nosso culto de adoração aqui é às 7h. Amém, irmãos? Vou passar a palavra para o pastor. Boa noite, gente. Jesus abençoe a sua vida. Que seja um tempo muito precioso, muito gostoso esse de louvarmos, de buscarmos, de estarmos na presença do Senhor, louvando sempre o seu nome. Sejam todos muito bem-vindos, né? É um privilégio recebê-los aqui, né? E podermos ter esse tempo juntos. Que Jesus sempre abençoe a sua vida. Hoje nós vamos também celebrar a ceia daqui a pouquinho, e todos também estão convidados a participar da ceia do Senhor, né? A quem decide se participa ou não da ceia é você e não nós. Então, participe, né, diante do Senhor, com seu coração, com a sua vida, no altar dele, que você participe. Que coisa boa, nós temos as crianças aqui, está chegando, né? Hoje, acho que é o 2º dia de frio, né, na nossa cidade. Vamos também orar pela saúde das crianças, dos mais idosos. É sempre um desafio,
para nós, né, esse tempo. Que Deus abençoe. Isso aí, João, dá trabalho para o seu pai e para sua mãe. Esse pessoal é muito folgado, né? Não é verdade? Eles têm, né? Eles têm muita... Eles acham que é fácil. A gente chegou aí para impactar mesmo, né? É isso aí, é isso aí. Coisa boa. Obrigado, Jesus, pela vida dos pequenos. Que o Senhor abençoe a todos eles. Põe a tua mão sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, aqueles que estão aqui, os que estão passando por alguma enfermidade, que o Senhor dê boa saúde a todos eles. Os irmãos mais idosos também visita, Senhor, e dê boa saúde a todos eles. Pedimos a Ti que o Senhor venha com graça, com misericórdia, com bondade sobre a vida deles. Abençoa esse tempo de ministração sobre as suas vidas e abençoa a nossa equipe que estará ministrando sobre eles. Nós pedimos assim a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, né? Irmãos, nós estamos estudando então as bem-aventuranças. Hoje nós estamos no capítulo 5, versículo 9, né, do Evangelho de Mateus, e a bem-aventurança que se aparece para nós nesse capítulo e nesse versículo é: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Obrigado pela leitura das Santas Escrituras. Aplica essa palavra à nossa vida, ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhei com alguns irmãos que esse esse início de ano tem sido bastante desafiador para mim, porque nós começamos a estudar o livro do Apocalipse no domingo de manhã. E o livro do Apocalipse é um livro desafiador, porque o tempo todo o João, né, está nos desafiando à fidelidade, a sermos fiéis. E agora nós estamos ali, hoje foi o 8º encontro, né? Hoje nós estudamos a igreja de Tiatira, semana passada nós estudamos a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, Jesus diz para eles serem fiéis até a morte, né? Eles poderiam enfrentar prisões e morte naquele momento. E também a igreja de Tiatira, eles poderiam viver uma catástrofe econômica, eles poderiam ficar sem recursos. E Jesus olha para eles e diz: vocês sejam fiéis. E se você vai lendo o livro do Apocalipse o tempo todo, esse desafio de ser fiel. E para mim isso é realmente um grande desafio, ser fiel esse pedido, esse clamor das Escrituras a cada um de nós: sejam fiéis, sejam fiéis, sejam fiéis. Porque nós vivemos num mundo que nos desafia a sermos infiéis ao Senhor, sermos infiéis nas nossas práticas, no nosso dia a dia, a cedermos às pressões. Quantos de nós não passamos pressões em casa, no contexto familiar, no contexto do mundo dos negócios, da faculdade, da universidade e de tantas outras coisas? É um desafio, e a gente às vezes se pergunta até onde ser fiel, e o livro do Apocalipse vai dizer ser fiel até o fim, ser fiel mesmo que custe tudo, seja fiel. Então é desafiador, ficar todo domingo lembrando, e aí você vai para a semana, e na semana você tem os seus desafios e o desafio de ser fiel. E como se não fosse pouco, também decidi falar sobre as bem-aventuranças. E aí vem Jesus, que estabelece um padrão altíssimo de vida cristã, um padrão que diz que nós temos que perdoar, um padrão que diz que nós temos que chorar pelos nossos pecados, que nós temos que nos humilhar na presença dEle, que nós temos que ser mansos de coração. Irmãos, é muito. Porque o padrão de Jesus é muito elevado, e eu confesso a vocês que cada vez que eu estudo um desses versículos, eu falo: Jesus, esse padrão é grande demais para mim. Eu não estou à altura desse teu padrão que é tão grande. Eu, sinceramente,
Algumas vezes que eu estudo esses textos, eu fico com vergonha. Eu falo, Deus, eu não estou nessa altura. O que o Senhor está pedindo para eu fazer aqui, o perdão que o Senhor pede para eu dar, é muito grande para mim. O nível de comprometimento que o Senhor pede para mim é muito alto. Tem misericórdia de mim, irmãos. Eu, sinceramente, eu espero que vocês estejam melhor do que eu, né, nessas questões. Eu espero com sinceridade mesmo. Eu não estou dizendo com isso que eu preciso orar mais. Eu não estou dizendo com isso que eu preciso ler mais as Escrituras. Não é disso que eu estou dizendo. O que esses estudos na palavra do Senhor, tanto no Apocalipse, quanto aqui nas bem-aventuranças, têm feito comigo, é me revelar que eu preciso de uma transformação maior do Evangelho. O Evangelho precisa entrar em mim e ser mais incisivo. Eu preciso me entregar mais a Jesus, eu preciso estar mais comprometido com Jesus. Esse é o desafio, porque orar mais talvez seja até mais fácil. Ler mais a Bíblia talvez mais fácil. De repente fazer uma caminhada de jejuns, né? Vou fazer jejum toda semana. Não é tão difícil assim, né? Eu tenho bastante reserva. Mas realmente obedecer. Olhar para Jesus como exemplo e fazer o que Ele faz é realmente desafiador. Por isso, hoje, quando eu olho para esse texto e para a palavra de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, o que eu gostaria de dizer é que hoje eu quero falar com você, que talvez como eu, esteja descontente com a sua relação com o Evangelho. Aqueles que olham para si mesmos e reconhecem que estão aquém do chamado de Jesus. Alguém que olha para si mesmo em algum momento e fala, eu sou uma fraude. Eu não estou vivendo o Evangelho do jeito que o Evangelho deveria ser vivido. Outros que, quando olham para a sua semana, dizem, o que eu fiz essa semana, a maneira que eu me comportei, as coisas que eu falei, envergonharam o nome de Jesus. Eu queria falar com você que ao sondar o seu coração se frustra com o discípulo de Jesus que você é. A palavra então hoje é nesse sentido. Porque é isso que Jesus quer tratar conosco hoje, especialmente diante desse texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O destaque aqui é que Jesus diz que quem for pacificador será chamado de filho de Deus. E esse versículo vai descrever para nós qual é o papel e o que é que faz um filho de Deus. Um filho de Deus é pacificador. A descrição que Jesus deu a essa pessoa que é chamada de filho de Deus, filha de Deus, é de ser um pacificador. Mas como? Ser pacificador em que sentido? É pegar uma bandeira branca e sair falando, não, eu quero a paz, né? Ou cantar a música lá do pessoal, You Are World, né? Será que é disso que ele está falando? Obviamente que não, né? Mas como assim? Como ser esse pacificador? Que tipo de pacificação o Senhor quer que eu faça? E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para o melhor exemplo de filho de Deus que a gente tem. Bom, o melhor exemplo de filho de Deus que a gente tem é o próprio Jesus. Ele é, né, a figura mais importante no que diz respeito a ser um filho de Deus. Então nós temos que entender que Jesus, quando fala que um filho de Deus é pacificador, ele está também fazendo uma autorreferência a si, porque ele, enquanto filho de Deus, é por natureza o pacificador, ou como disse o profeta Isaías, ele é o príncipe da paz,
o principal da paz, o primeiro, aquele que mais traz paz é Jesus. Então a gente precisa olhar para ele, como ele foi pacificador. Que pacificação é essa que nós devemos exercer? E eu escolhi um outro texto para descrever essa pacificação, ou melhor, um outro texto que tem mais elementos a respeito dessa pacificação. E o texto que eu escolhi trazer aqui para falar disso é o texto da carta aos Efésios, do capítulo 2, nos versos 11 a 18. Nos versos 11 a 18 do capítulo 2 da carta aos Efésios, o Paulo vai nos dizer: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pelos homens. Veja, nós temos aqui já uma divisão entre os seres humanos. Uns são circuncisão e outros são chamados incircuncisão. E ele vai dizer que esses dois partidos, esses dois tipos de seres humanos que olham um para o outro e não se reconhecem como iguais, eles que estão divididos por essa religião da circuncisão, né? Ele faz esse destaque. E ele diz que esse pessoal, os gentios, aqueles que não são judeus, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, essa divisão era tão grande, não só no contexto geográfico, político, mas era uma divisão que chegava no nível de estar separado totalmente de Deus e sem as promessas de Deus. Ou seja, nós, os gentios, nós que não somos judeus, estávamos separados da promessa de Deus. E eu quero fazer um destaque. Você vai perceber que no verso 12, o Paulo diz: estáveis naquele tempo sem Cristo. A palavra Cristo aqui é uma tradução da expressão hebraica Messias, né? Os judeus tinham uma esperança messiânica, a vinda de uma pessoa que faria toda a diferença na vida deles. E vocês estão sem o Messias. Eles tinham uma esperança de um Messias, e quando ele viesse, ele traria, né, paz a Israel, traria um momento novo a Israel. No versículo 12, ele diz, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, há uma diferença aqui, ele não diz apenas Cristo ou Messias, ele diz agora Messias Jesus. Ele está distinguindo o Messias Jesus do Messias da expectativa da religião de Israel. A religião de Israel esperava um tipo de Messias que seria exclusivo para Israel, mas o Messias que surge agora é o Messias Jesus, é o Cristo Jesus. E esse Messias Jesus é diferente do Cristo da religião de Israel, porque ele não é exclusivista. Ele não olha apenas para uma nação, ele olha agora para todos, inclusive para aqueles que estavam longe. Mas agora em Cristo Jesus, ou em o Messias Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, então, traz a gente que estava longe para perto, perto dessas promessas. Pois ele, verso 14, é a nossa paz. Ele é a nossa paz por quê? Porque ele está trazendo também gentios para perto dele por causa do sangue. Ou seja, ele traz perdão, tanto para a nação de Israel, quanto para aqueles que não são de Israel. Ele está perdoando a todos. Pois ele, a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Ou seja, ele está desfazendo a inimizade entre judeu e gentio pelo seu sangue, pela cruz. Ele está fazendo um povo, ele está acabando com a briga que existe entre os seres humanos.
Não tem gente especial. O povo de Israel não é mais especial do que os outros povos. É isso que o Messias Jesus faz, e esse sentimento de superioridade religiosa de Israel é destruída pela cruz em Cristo, em que todos são chamados a receberem as mesmas promessas, a mesma palavra, a mesma bênção. Não existem mais dois povos, em Cristo existe apenas um povo. Em Jesus, o Cristo, não existem nações, existe um povo que é seu. E Ele está derrubando as paredes de divisão, de separação entre essas pessoas, de maneira que ninguém levanta em Cristo a bandeira da religião, a bandeira do nacionalismo, dizendo, eu sou brasileiro, e ser brasileiro está acima de ser cristão, de ser de Jesus. Não. Nós que somos brasileiros, somos cristãos brasileiros, abraçamos todos os cristãos em toda a face da terra e oramos para que todos se convertam a Jesus, porque Jesus chamou apenas um povo. Não existem igrejas, existe a igreja de Jesus. E isso é o que Jesus está fazendo, é isso que o Paulo está dizendo. Ele desfez a inimizade, verso 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um povo, um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Veja, qual paz é que Jesus está trazendo? A paz que reconcilia os seres humanos, mas a paz também que reconcilia seres humanos com Deus. Essa é a paz. Bem-aventurados os pacificadores. De que pacificadores Jesus está falando? Dessa gente que rompe com a inimizade, que lembra que em Jesus é um povo só, independente da placa da igreja, independente da nacionalidade, independente do pedigree social. Somos um em Cristo. Somos reconciliados em Jesus. Mais que isso, esse Jesus pela cruz não reconcilia apenas seres humanos, ele reconcilia esses seres humanos com Deus. Verso 17. E vindo ele, proclamou paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, viu? Tinha gente que estava perto, tinha gente que estava longe. Mas nem os que estavam perto tinham a promessa. Mas agora os que estavam perto, os que estavam longe, são juntados, são transformados num único povo, num único homem, como a palavra que o Paulo usa. E agora esses são reconciliados com Deus. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. A paz é essa. A paz que Jesus nos desafia a fazer é essa, de levar as pessoas a Deus. Veja, o verso 17 diz que isso é mais que um ato, é um decreto. E vindo ele, proclamou, decretou a paz. É decreto. Ninguém pode derrubar o decreto divino de Jesus estabelecido por Jesus. Ele é a paz. Ele uniu os homens debaixo dele. E essa união dos homens se chama a igreja dele. Essa união que ele dá aos homens, ele também decreta paz com Deus. Acabou a batalha com Deus, acabou a guerra com Deus. Qual é o papel do Filho de Deus? O que o Filho de Deus faz? O papel do Filho de Deus, em primeiro lugar, é destruir a inimizade entre os seres humanos. Não falei que é complicado esse negócio esse padrão de Jesus é elevado demais? Como assim a gente não pode ficar brigado com ninguém? Como assim a gente não pode ter raiva, mágoa de ninguém? Tem que proclamar
paz, tem que acabar com a barreira de inimizade entre os seres humanos, entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Nosso papel é levar as pessoas a entenderem que Deus não é seu inimigo, que Deus quer ser seu amigo. O papel dos filhos de Deus é olhar para a cruz e falar: naquela cruz Ele acabou com a inimizade entre os homens, entre os seres humanos, entre as pessoas. E naquela mesma cruz Ele rompeu essa inimizade entre nós, os seres humanos, e Deus. Ele promoveu reconciliação. E olha que a coisa estava feia. Porque quando foi que aconteceu essa inimizade entre os seres humanos? Quando é que eles entraram em guerra? Quando é que eles romperam com Deus e se tornaram inimigos de Deus? E quando foi que os seres humanos se tornaram inimigos uns dos outros? Bom, o livro de Gênesis narra isso para nós. Um dia Adão e Eva decidiram romper com Deus. Eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles queriam decidir o que era bem e mal. E convenhamos, eles tomaram a péssima decisão. Porque nós, os seres humanos, não sabemos decidir o que é certo e o que é errado. Nós decidimos muito mal. Nós falamos que uma coisa é boa, nós falamos que uma coisa é ruim, e às vezes a gente fala que a coisa boa é ruim, que a coisa ruim é coisa boa. E está aí, né, as constituições do nosso país e de outros tantos, as decisões do nosso Congresso Nacional, as decisões do judiciário brasileiro e do judiciário do mundo inteiro, e as decisões que nós tomamos, às vezes, que achamos que estamos tomando a melhor decisão e tomamos a pior. A gente não sabe tomar decisão. Entre certo e errado, não sabemos. É por isso que dá uma confusão danada. Dona Eva e seu Adão, ou seu Adão e Dona Eva, decidem agora, nós vamos comer, nós não precisamos mais que Deus seja a nossa referência, nós não precisamos mais que Deus tome decisão por nós, nós vamos tomar por nós mesmos. Aí o negócio desandou. Tanto desandou que um dia Deus chega para o Adão, vê ele assim meio escondidinho, tampando as suas vergonhas, e ele fala: ué, Adão, o que aconteceu? A gente ia comer daquela árvore ali, que o senhor falou que não era para comer, que se a gente comesse a gente ia morrer. Por que vocês comeram? É por causa da mulher. Foi assim, ó, a primeira expressão de ruptura humana é essa. O Adão olha para a mulher dele e falou assim: eu vou ficar com essa culpa para mim? Nada, a culpa é dela. Foi a mulher. Aí nós rompemos com os seres humanos ali. Aquele é o momento exato em que há ruptura humana, quando a gente acha que a culpa é do outro e não minha. E aí o Adão não fala só isso. Ele não fala foi a mulher, ele fala foi a mulher que tu me deste. E ali ele rompe com Deus. Ele rompe ao mesmo tempo que ele rompe com a mulher, ele rompe com Deus, e aí vira uma confusão. O ser humano, a partir daquele momento, é um ser humano em rebelião. Em rebelião com o próximo, em rebelião com Deus, mais que isso, em rebelião consigo mesmo. Uma pessoa que não consegue alcançar a felicidade, que não consegue ser feliz, que não consegue ter paz, porque se ele não tem paz com Deus, não tem paz com o próximo, ele não consegue ter paz consigo mesmo. Nós passamos a desconfiar de tudo e de todos. Já pensou se todo mundo soubesse seus pensamentos? Se a pessoa que você mais ama soubesse o que você pensou dela um dia, você estava perdido. Nós não confiamos em ninguém, nós não queremos que ninguém saiba os nossos pensamentos. Antes não era assim. Antes da queda, a gente não tinha essa preocupação, a gente não se escondia do outro. A partir de então, nós passamos a duvidar um do outro. Por isso, essa afirmação de Jesus é tão importante. Porque ele está reconciliando agora. Aquela
ruptura que aconteceu no passado, ela é desfeita. E Jesus diz, olha, vocês não vão mais viver desunidos. Vocês não vão agora, a partir de agora, se enxergarem como os outros. Vocês vão ser um só em Cristo. Mais que isso, a partir de agora, vocês não estão mais rompidos em rebelião com Deus. Agora vocês foram chamados a essa comunhão com Ele. Portanto, vocês estão em paz. E é interessante que uma pessoa em paz com Deus e uma pessoa em paz com seu próximo são pessoas felizes. Uma pessoa que vive numa casa em que todo mundo confia em todo mundo é muito abençoado. Uma pessoa que vive num lar, uma pessoa que tem amigos em quem confia, uma pessoa que tem uma igreja confiável, é uma pessoa feliz. O ser humano em paz com o seu próximo e em paz com Deus é um ser humano feliz. Uma pessoa que foi alvo dessa reconciliação, dessa paz de Jesus, é uma pessoa que confia em Deus, se submete a Deus. Sabe, para descrever o que é essa pessoa confiável, a gente precisa olhar para trás. E olhar para tudo que a gente estudou das bem-aventuranças até agora. Eu vou descrever para você. O que é uma pessoa em paz com Deus, o que é um pacificador? Versículo 3 de Mateus 5. São os pobres de espírito. Quando a gente estudou sobre os pobres de espírito, nós descobrimos que pobre de espírito é aquele que reconhece seu real estado, ou seu estado de miséria, aquela pessoa que olha para si mesmo e fala, eu sou um pecador desgraçado, eu sou um pecador terrível. É aquela pessoa que tem a dimensão da sua própria miséria, do seu estado, do seu pecado. E aí vem o versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Que choram por quê? Choram por causa dos seus pecados. Eles olham para a sua miséria, olham para os seus pecados e aquilo os confronta de uma tal maneira que eles choram, eles olham para Deus e falam, Senhor, eu sou um pecador miserável. Eles odeiam o fato de serem pecadores, eles odeiam cometer pecados, eles odeiam ferir as pessoas, eles odeiam magoar. Eles odeiam destruir suas próprias famílias, eles odeiam destruir suas amizades, eles odeiam causar mal para si mesmo e para os outros, e eles choram diante de Deus por causa dos seus pecados. E aí vem o verso 5, e nos diz, bem-aventurados os humildes, ou os mansos, conforme a versão. É essa gente que tem força para fazer o mal, que tem voz para se impor. Eu me lembro que quando a gente estudou esse versículo, a palavra grega que estava ali por trás era o cavalo manso, aquela força gigantesca daquele animal tão forte, que é dominada por um pequeno arreio. O cavalo tem força para derrubar o cavaleiro, quiçá matá-lo. Mas ele controla aquela força e submete. Bem-aventurados os humildes são aquelas pessoas que tendo força para fazer o mal, eles se controlam. Eles se colocam diante do Senhor e submetem a sua própria vontade a Deus. E aí vem o versículo 6 e diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça aqui é fome e sede de perdoar.
É fome e sede dizendo para Deus, eu quero perdoar em nome de Jesus, me dá força para perdoar, não quero guardar mágoa, eu não quero guardar rancor, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, Senhor, eu tenho fome, sede, vontade de perdoar, me ajuda a perdoar. Aí o texto continua, o verso 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos. São aquelas pessoas que conhecem o seu estado de miséria, mas mais que isso, não é só o seu próprio estado de miséria, ela começa a olhar para o estado de miséria do seu próximo, do outro, daquela pessoa que está à sua volta, ela olha, Senhor, tem gente miserável do meu lado também. Agora olha para o seu irmão e fala, você é um miserável. Estou brincando. Não podia perder essa, está tão empolgado aqui, animado na mensagem, aí vem com essa, né? Mas é o ser humano que olha para o lado e fala, meu irmão é miserável. Ele é um pecador também. E aí ele se compadece do miserável que está do seu lado. A outra brincadeira, olha para o seu lado e fala, eu vou ter misericórdia de você, seu miserável. Você está sentado do lado do miserável. De alguém que está em estado de extrema pobreza e você precisa ter misericórdia desse miserável que está do seu lado, à sua frente, atrás de você, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você está cercado de miseráveis, de gente pecadora, de gente que é ruim, exceto o pastor. Estou quase desmentindo o que eu falei no começo, né? Jesus está falando dessa gente que é misericordiosa com os outros miseráveis. E aí nós chegamos no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Esse pessoal que olha para dentro do seu coração e traz para fora os seus pecados, eles não escondem, eles vão limpar, eles vão consertar os seus erros, eles vão chegar para as pessoas que magoaram, eles vão chegar para aquelas pessoas que os magoaram, eles vão trazer para fora os seus pecados e vão falar, eu sei que eu te feri, eu sei que eu te machuquei, eu sei que eu te fiz mal, eu quero consertar isso em nome de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração. Pacificadores, os filhos de Deus, são esses. São esses que chegam diante de todos e dizem, nós viemos aqui para trazer a paz. A paz de Jesus, nós queremos acabar com a guerra que existe entre nós. Fala a verdade, pessoal, quando você olha para essas bem-aventuranças, ela acaba ou não acaba com a guerra entre os seres humanos? Isso acaba ou não acaba com as batalhas, as mais cruéis? Isso destrói ou não destrói a inimizade que existe entre as pessoas? Quando eu olho para Jesus e para essas bem-aventuranças, eu me sinto miserável. Eu estou muito abaixo disso. Esse nível é alto demais para mim. Eu chego para Jesus e falo, Jesus, eu não dou conta desse negócio aqui, eu até tento. Mas quando eu olho para mim a semana, eu vejo que eu falhei várias vezes nessas coisas e tem misericórdia de mim. Filhos de Deus, irmãos, filhos de Deus são essas pessoas aqui que têm esses valores de vida. Esses são os filhos de Deus. Jesus está falando que a gente que vive isso, que vai ser chamado filho de Deus. E sabe o que aconteceu comigo enquanto eu estudava esse negócio? Eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, eu sou um filho de Deus. Será que eu sou um filho de Deus? Se esses são os valores de um filho de Deus, será que eu sou um? Eu confesso a vocês, eu entrei em estado de desespero. Quando eu estava estudando, a Ana saiu para a rua e quando ela chegou em casa, ela falou, o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque esses valores, essas verdades que estão aqui,
Às vezes elas não aparecem na minha vida. Você é um filho de Deus? Você tem que responder essa pergunta, porque é isso que Jesus está falando. Feliz é você se você for um pacificador, porque você vai ser chamado de filho de Deus, você vai ser parecido comigo. As pessoas vão te reconhecer como filho de Deus, Deus te reconhece como um filho dele. Eu comecei a chorar, eu já tinha chorado um monte, né? E quando a gente está sensível, alguém pergunta o que aconteceu, você desaba, né? Sabe, depois de ter ouvido essa palavra de Jesus, depois de ter chorado, eu orei dizendo a ele, eu quero ser seu filho. Eu quero cada dia mais ser seu filho. Eu quero ser reconhecido como um filho seu. E eu comecei a dizer a Jesus, me quebranta, me transforma, me molda. Eu ainda não sou o filho de Deus que eu deveria ser. Eu quero ser cada dia mais seu filho. Sabe, o desafio que eu tenho para você hoje à noite é esse também. Que você chegue diante de Deus e fale, Deus, eu quero ser mais teu filho do que eu tenho sido. Eu quero viver os valores da tua santa palavra e das santas escrituras. Eu quero viver isso de uma forma mais profunda e contundente. Eu quero ser uma pessoa quebrantável. Eu quero ser todo dia um miserável e um misericordioso ao mesmo tempo. Eu quero ser alguém de coração limpo e eu não quero guardar reservas com ninguém. Eu quero perdoar e eu quero ser perdoado. Eu quero ser seu filho. Me ajuda cada dia mais a ser seu filho. Por isso que eu disse que queria conversar hoje, falar hoje, com aquelas pessoas que olham para si mesmas e se sentem uma fraude. Para aquelas pessoas que olham para a sua semana e pensam no mal que fizeram. Sabe, enquanto eu meditava nessas coisas, o que veio à minha mente, eu comecei a olhar para mim e falei, que porcaria de marido que eu sou. Que porcaria de pai que eu sou. Que porcaria de pastor que eu sou. Mas aí eu lembrei que a culpa é de vocês e não minha. Jesus falou comigo que eu preciso ser chamado filho de Deus. E para ser chamado filho de Deus, eu preciso ser um pacificador. Alguém que pacifica as pessoas com Deus, e uma pessoa que pacifica pessoas e pessoas. Sabe, hoje você tem uma oportunidade diante de Deus. A oportunidade de chegar para Ele e falar, eu quero fazer as pazes. Eu quero fazer as pazes com as pessoas. Eu quero fazer as pazes contigo. Eu quero ser mais seu filho. Eu quero ser mais seu filho. Eu quero ser confundido contigo. Eu quero me parecer contigo. Eu quero me parecer mais com Jesus. Eu queria desafiar você hoje. Para que a gente ore. E que você chegue diante de Deus e fale, Deus, eu quero ser seu filho. Não estou negando que você é. Mas pode ser que não aparente que você seja. Talvez nem você mesmo se consiga reconhecer como filho de Deus. Oração pode te enganar. Não estou dizendo que você não deve orar, mas a oração pode te enganar. Leitura da Bíblia pode te transformar num religioso falso. Mas quebrantamento interior e até movido de oração e leitura da palavra pode te transformar. Como é precioso quando a gente tem certeza que Deus falou com a gente. Eu digo para vocês, quando eu estudei essa palavra foi para mim. Foi para mim que Deus queria falar e quem sabe Ele queira falar hoje com você.
que você precisa ser transformado, transformada, que você precisa ser uma nova pessoa, que você precisa tomar posse da paternidade dele, ser de fato filho dele. E eu queria desafiar. Você pode ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar. Depois da oração, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Pastor Ederson irá ministrar para nós, as irmãs irão cantar, né? E nós vamos encerrar essa noite. Mas eu queria orar com você hoje, para que você chegue diante de Deus agora e diga para Ele: eu quero ser mais seu filho. Eu quero ser mais sua filha. Me transforma, me ensina a perdoar. Me ensina a limpar o coração. Me ensina a reconhecer os meus pecados. Me ensina a colocar meus pecados para fora. Vamos fazer isso? Obrigado, Jesus, por essa noite. Pelo privilégio que a gente tem de chegar diante do Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. Obrigado porque a gente chega diante do Senhor, lembrando que o nosso Senhor Jesus é pacificador. Ele rompe com o mal dentro da gente. Ele faz com que inimigos andem juntos e se transformem em amigos, porque Ele destrói a inimizade. O sangue de Jesus é poderoso para destruir toda a inimizade entre os seres humanos. Senhor, vai destruindo em nome de Jesus as barreiras que existem dentro da gente em relação ao nosso próximo, seja aqui da igreja, seja da nossa família, seja do nosso trabalho, de qualquer relação, destrói as barreiras de inimizade, em nome de Jesus. Rompe, Senhor, essa barreira de maneira que também haja uma ruptura entre a inimizade dessa pessoa com o Senhor. Porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e ao próximo. Nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a viver essa verdade tão preciosa, tão poderosa. Eu quero pedir ao Senhor, trabalhe em nossos corações, de maneira que a gente se sinta confrontado pela sua palavra e que esse confronto gere dentro da gente quebrantamento verdadeiro, legítimo, que essa palavra do Senhor, essa voz do Espírito Santo esteja o tempo todo dentro da gente. Não se esqueça que você é um pecador e que você precisa reconhecer isso, que você precisa chorar pelos seus pecados, que você precisa reconhecer as suas maldades, que você precisa controlar o seu ímpeto, a sua força e não agir pelos seus impulsos, que você precisa ser misericordioso com o seu irmão que é tão miserável quanto você, que você precisa limpar o seu coração. Ah, Jesus, nos ajudas a vivermos essa verdade, nos ajuda a vivermos esse evangelho tão precioso, tão poderoso. É o que eu quero pedir para mim e o que eu quero pedir para os meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar, a palavra do pastor Ederson. Deus abençoe, irmãos. Eu quero agradecer, pelo convite do pastor para me ministrar a ceia. E não posso esquecer de falar duas coisas. Primeiro, quero agradecer a igreja, porque na última assembleia recebeu eu, minha esposa e minha menina como membros da igreja. Então, em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da minha filha, Abigail, eu agradeço a igreja, por essa confiança. Eu já era membro daqui desde 2017, tempo do pastor Adriano. Aí, em 2019, fomos para Cuiabá. O pastor Romero até orou por nós. Aí ficamos um tempo em Cuiabá, bem na época da Covid. Eu peguei Covid. Meu pulmão ficou 80%. Fiquei uma semana internado, não fui,
pela graça de Deus. Mas foi feito. E aí, em 2021, voltamos para o Paraná, fui congregar lá na primeira igreja, Ponta Grossa, com o pastor Ivani. 21 até metade de 22. Fiquei auxiliando ele lá. A primeira igreja de Ponta Grossa eu tenho um carinho muito grande, porque foi lá que eu me converti em 99. Acho que muitos aqui nem existiam. Então eu tenho um carinho muito grande. A minha filha foi batizada lá. E tenho um carinho pela primeira igreja aqui, porque é a cidade onde mora a minha família, né? Então, daí de lá nós fomos para Minas, pastorear uma igreja também, e retornamos aqui em 22, 23. Quem que é esse homem? Pastor Edson. Os membros mais tempo de casa lembram de mim, né? Conheci o pai do Tiago, um homem de Deus, muita gente boa, tomou café lá em casa uma vez, morreu de Covid também, né? Infelizmente, né? Irmão Frouxo, não está com nós. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelos irmãos. Enquanto eu não estiver trabalhando numa igreja, eu vou estar congregando aqui. O dia que vocês não me verem aqui, cadê o pastor Edson? Pode ter certeza, eu vou estar trabalhando em alguma igreja. Então, eu agradeço pelos irmãos, né, ter nos aceito de novo como membro. E os irmãos devem estar estranhando, por que a Calisandra, a Cali, não está aqui? Eu tentei convidar ela, tentei trazer, mas ela é muito tímida. Ela falou, vai você sozinha. Então tá bom. Até hoje ela é tímida, né, comigo. Mas é assim, faz parte. Irmãos, você que trouxe Bíblia, por gentileza, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, mesmo assentados, eu quero ler os 5 primeiros versos. Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, obrigado, Deus, pelo teu grande amor que o Senhor demonstrou ali na cruz por nós, mesmo nós sendo pecadores. Obrigado por esse privilégio, Pai, que temos de participar da mesa do Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado pela liderança, pelo pastor, por cada membro, Pai, que ama esse lugar e congrega aqui para vir, ter comunhão com os irmãos, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Eu quero pedir a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, Deus não me ama. Deus não me ama porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por um período difícil. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Se Ele me amasse, Ele não ia deixar eu passar por essa situação. Deus nos ama. E aqui, em Isaías 53, ele escreveu 600 anos antes de Jesus vir. Mas aqui ele está falando do Messias. Está falando que viria o Messias. E a prova que Deus nos ama é porque Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Eu sou pai, sou avô. Eu não tenho coragem de dar nenhum filho, nenhum neto para morrer por um pecador, por uma pessoa má. Mas Deus, como diz lá em Romanos, capítulo 5, Deus prova o seu próprio amor, para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova que Deus nos ama é porque Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Então Deus nos ama. E hoje na ceia é um momento de gratidão. Eu gostei que quando eu cheguei, o primeiro hino que as irmãs cantaram fala sobre o amor. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Aquilo lá já, eu falei, tem a ver com o que eu vou falar. E é isso que nós temos que proclamar. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos a salvação. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus, com o seu grande amor, com o seu sublime amor, com o seu eterno amor, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então, nunca diga, Deus não me ama. Às vezes nós estamos sofrendo, não é porque Deus não nos ama, é porque nós estamos, talvez, sofrendo as consequências da nossa vida torta, da nossa infidelidade. Deus nos ama. Muitas vezes nós não amamos Deus. Muitas vezes nós amamos o mundo, as coisas do mundo. Muitas vezes nós não amamos Deus. Mas Deus nos ama. Então, quando alguém falar isso, fala, não, Deus nos ama sim. Senão Ele não teria dado o seu Filho. Então, irmãos, enquanto nós cantamos esse louvor que as irmãs vão cantar, o coral, você tem, a oportunidade de vir participar da ceia. A ceia é uma ordenança. E nós estamos aqui cumprindo um mandamento. Assim como o batismo. Se você ainda não é batizado, tem que batizar. Porque o batismo também é uma ordenança. Não é deixada pelo pastor, não é deixada pela igreja, é deixada por Deus. E nós, como crentes, fiéis a Deus, nós devemos obedecer esses mandamentos. E como o pastor falou, só cabe a nós, examine a si mesmo. Não é para mim examinar a vida do pastor, não é para mim examinar a vida da mulher do pastor, é para mim examinar a minha vida. Se eu não estou fazendo coisa errada, e se eu tiver, hoje é o dia de eu pedir perdão, e pedir a Deus que, se arrepender e tomar a ceia em obediência. Então, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, enquanto nós cantamos. Os irmãos têm a liberdade de poder participar da mesa do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador.
mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, ó Deus, mais alvo que a neve serei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos cumprindo com uma ordenança sua, que é participar da ceia. Obrigado, Deus, por estarmos relembrando aquilo que Cristo fez ali na cruz. Ele derramou o seu sangue por nós, pecadores, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Apesar, Deus, de nós não merecermos o teu amor, a tua graça, o Senhor demonstrou ali na cruz. E nós estamos aqui agradecendo o Senhor por esse privilégio de estarmos relembrando aquilo que o Senhor fizeste por nós. Obrigado, Deus, por cada irmão que vai participar da ceia. E aqueles que não vão participar, que em breve eles possam estar cumprindo também com esse mandamento. Obrigado, Deus, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem comer do pão e beber do cálice. Vamos cantar mais uma música? Bom. Os irmãos... Os irmãos podem assentar-se, por gentileza. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado
Amém. Eu agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui. Quero pedir para o pastor Romero encerrar com uma oração, tá bom? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Posso encerrar? Então tá bom. Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de poder participar da mesa do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, nossa família, o nosso trabalho, tem nos livrado de todos os perigos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que possamos ser pessoas de paz, não de guerras, contendas, intrigas, que as pessoas possam ver essa paz em nós, que nós possamos demonstrar essa paz através da mansidão, através do domínio próprio. É difícil, mas com a Tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos conseguir sim. Obrigado por essa igreja, que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.